Tiele, tu, por favor, tu não fica fazendo meme meu não, viu? Fica fazendo meme meu não, viu? Oi, gente do canal Shalom Maceió, meu nome é Bárbara. Mês passado eu estava aqui, né, no quadro Tudo para Todos, falando um pouquinho com vocês sobre temas vocacionais, né, já dando uma introdução do que nós abordaremos nesses meses, falando um pouco sobre o que é carisma, o que é o carisma da igreja e tudo mais. E hoje, neste vídeo, não tenho, né, o meu companheiro Eric aqui comigo. Não tenho, né, meu companheiro Eric aqui comigo. Saudades, Eric. Mas, dando continuidade a isso, eu venho falar com vocês sobre um ponto muito importante dentro do tema vocação, do tema vocacional, enfim, que é como escutar a voz de Deus. Como descobrir a minha vocação, o meu chamado. Nós iremos falar um pouco, né, sobre o significado de vocação, nós iremos conversar um pouco sobre como escutar a Deus, como descobrir a qual vocação eu sou chamada nesta terra. Isso e muitas outras coisas nós abordaremos ao longo deste vídeo, então roda a vinheta. Chegar no ponto, né, principal do nosso vídeo, que é como ouvir a voz de Deus, sobre a minha vocação, como descobrir qual é a minha vocação neste mundo e tudo mais. Quero falar um pouquinho, bem rapidinho com vocês sobre vocação em si. O que é vocação? Você com certeza deve ter se perguntado, deve ter aquela mini crise de existência. Meu Deus, o que é que eu vim fazer nesta terra, né? O que eu sou chamada nesta terra. E vocação, minha gente, nada mais é do que um chamado. É um chamado. A palavra vocação significa isso, chamado, significa eleição, significa escolha. E quando nós voltamos o nosso olhar para Deus, nós compreendemos que tudo nesta terra que nós vivemos é um chamado que parte de Deus. Isso não se resume a uma vocação espiritual. A nossa vocação nas nossas profissões, a nossa vocação no nosso estado de vida, se eu sou chamada ao celibato, se eu sou chamada a ser sacerdote, no caso dos homens, se eu sou chamada a casar, constituir família no matrimônio, tudo isso parte de Deus. Consequentemente, eu preciso entender como eu descubro minha vocação, né? Como é que eu vou saber qual é a minha vocação? E aí eu queria ler para vocês uma palavra do Evangelho, certo? Do Evangelho de São João, onde Cristo ele diz uma frase bem curta, mas muito importante para nós. Ele diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Isso está em João 15, versículo 16. Eu acho muito interessante essa palavra de Cristo, porque nos mostra a essência do chamado. Não é algo somente que vem de Deus. Primeiro vem de Deus. Então, assim, quando eu percebo que eu sou chamado a algo, eu preciso perceber que isso veio primeiramente de Deus. É uma iniciativa de Deus. Consequentemente, este chamado de Deus é individual, tem característica própria para cada pessoa. O catecismo da igreja também, ele vai dizer o seguinte: Deus é o primeiro a chamar o homem, ainda que o homem esqueça seu Criador ou se esconda longe de sua face, ainda que corra atrás de seus ídolos ou acuse a divindade de tê-lo abandonado. O Deus vivo e verdadeiro chama incessantemente cada pessoa ao encontro misterioso da oração. Então, assim, quando nós reconhecemos que esse chamado primeiro vem de Deus, eu consigo identificar como que eu vou descobrir ao que Deus me chama. Uma frase que São João Paulo II diz, eu gosto muito, é que todo chamado de Deus é uma história de amor, única e irrepetível. E para mim, o que mais fica forte nessa frase é quando São João Paulo II fala, né, que é uma história de amor. Que é única e irrepetível, nós compreendemos, porque é fato, todo ser humano é diferente. Todos nós somos diferentes. Então Deus ele tem uma pedagogia própria para cada um de nós. Mas precisamos reconhecer o chamado de Deus como uma história de amor. Por meio do chamado de Deus, eu sou amada e eu posso amá-lo. A minha resposta ao chamado é a minha gratidão. É a forma com que eu amarei a Deus. E aí nós vamos chegar no
ponto principal desse vídeo. Como descobrir a minha vocação? Como eu faço isso? Gente, é simples. Vida de oração. Vida de oração. Não tem outra coisa, não tem outra via, não tem outra forma. Não existe outra forma. Eu preciso rezar. É isso que eu preciso. Quando nós falamos sobre vida de oração, eu preciso entender que não se resume a um tempo específico que eu decido parar para escutar a Deus e falar com Deus. Com certeza isso é extremamente válido e necessário. Mas eu também preciso entender que a minha vida de oração não pode ser em um tempo específico. Eu preciso ter oração na vida. O que isso significa? Oração na vida é quando a cada momento, a cada instante, a cada minuto, eu estou aberta para que Deus ele fale comigo. Eu estou aberta para que Deus ele venha ao meu encontro. E aí, existe uma frase também que eu gosto muito que diz que rezar é muito mais escutar a Deus do que falar. Esse é o segredo, é escutar a Deus. Deus ele quer que nós falemos. Ele já sabe o que se passa no nosso coração, mas ele quer que nós falemos. Mas primeiramente nós precisamos escutá-lo. Nós precisamos escutá-lo, dar ouvidos a Deus. Estar com nossos ouvidos abertos, atentos. Como ouvir a voz de Deus, né? Já que eu preciso tanto dessa escuta, principalmente para descobrir a minha vocação nesta terra. Eu separei alguns pontos que eu vou abordar com vocês agora, certo? O primeiro deles é a disposição. Por que disposição? Eu preciso me dispor a rezar. Se eu não sei rezar, o que é que eu vou fazer então? Né? Já não vou saber qual é a minha vocação. Não precisa se desesperar, gente. Se aprende a rezar, rezando. É desta forma, é simples. Eu me coloco à disposição de Deus para que Ele fale comigo. Outra coisa que é muito importante é, dentro dessa dinâmica da disposição, entendermos que Deus ele já nos espera. Eu falei que nós precisamos estar abertos a Deus a todos os instantes, né, para que Ele nos fale. Mas naquele momento que eu separo, né, que de fato eu paro a minha vida para escutar a Deus e falar com Deus, eu preciso entender que Ele já está me esperando. Quando eu pensei em rezar, Deus ele já está me esperando. Se eu digo que eu vou rezar de 3 horas da tarde, 2 horas Deus já está me esperando. Então tenhamos a disposição de ir ao encontro do Senhor, que antes mesmo de nós já nos espera, né? Ele já nos espera. A segunda coisa que nós precisamos ter é a atenção. Quando nós nos colocamos em oração, e de fato nesse sentido específico de descoberta da vocação, eu preciso ser atento. Eu preciso ter um coração, ouvidos atentos a tudo. A tudo. Deus ele vai nos falar de inúmeras formas. Gente, eu já tive experiência com Deus por meio de músicas, por meio de filmes, que eu nunca pensaria que Deus falaria comigo por meio daquela situação. Nunca. Como eu também conheço muitas pessoas que já tiveram várias experiências com Deus de uma forma assim, inexplicável. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos dar atenção a Deus, a atenção devida a Deus. Ele se utiliza de tudo, gente, de tudo. Das coisas mais inusitadas, como filmes da Disney, como de uma coisa simples que é a nossa oração pessoal. Quando eu me coloco em oração, eu preciso estar atento à sua palavra, eu preciso estar atento ao Evangelho, eu preciso entender que aquilo dali é verdade para a minha vida, que de alguma forma aquela palavra que pode não parecer fazer sentido ao olhar humano, quando eu coloco o lado espiritual da minha vida para prestar atenção nela, Deus se revela. Então eu preciso compreender que a minha vocação está nos detalhes. A descoberta da minha vocação está nos detalhes. Eu não vou descobrir a minha vocação se eu não parar para dar atenção à voz de Deus. Quantas vezes Deus vai nos revelar algo acerca da nossa vocação em alguma homilia, em alguma oração que um irmão ou uma irmã faz por nós? O quão é importante, gente, nós escutarmos as vozes dos nossos irmãos quando eles dizem: "Ei, rezei por você". Isso é muito importante, né? Deus ele se utiliza de tudo. Músicas, nossa, quantas músicas vocacionais selaram na minha vida a vontade de Deus. Quantas vezes?
né? No meu tempo de vocacional, quantas vezes eu, na dúvida, Deus ele se revelou por meio de uma música, né? Ele se revelou a mim, revelou a minha vocação, o meu chamado por meio de uma música. Então, corações e ouvidos atentos. Isso é algo crucial para nós na descoberta da nossa vocação. A terceira coisa que também nos ajuda é nós sermos sensíveis à voz de Deus. Não basta só prestar atenção, eu preciso ser sensível àquilo. Porque se eu presto atenção, mas eu não deixo que a palavra de Deus ela ecoe dentro de mim, se eu não desenvolvo uma sensibilidade para escutar de Deus, eu posso ler a Bíblia inteira, eu posso escutar todo o rito da missa, eu posso escutar várias orações, várias músicas, vários estudos, que pouco vai importar para mim. Aquilo ali nunca vai ser fonte de descoberta de vocação na minha vida. Então eu preciso desenvolver a sensibilidade. Deus, ele, como eu falei, tem uma pedagogia própria para cada um de nós. Qual é a pedagogia de Deus para você? Você consegue identificar isso na sua vida? Você consegue identificar, ser sensível ao ponto onde Deus ele mais fala contigo? Isso é muito importante, porque assim, reconhecendo de que forma Deus mais intimamente fala comigo, eu sou capaz de ter sensibilidade, de ter atenção e me dispor a escutá-lo. Tenhamos sensibilidade à voz de Deus. A quinta coisa que nós precisamos ter é uma atitude de resposta. Ok, Bárbara, eu aprendi a rezar, me dispus, me coloquei em oração, perguntei a Deus, Deus me falou, atentamente eu ouvi, eu fui sensível à voz de Deus. E agora? O que é que eu faço? Você responde: eis-me aqui, Senhor. Na essência do homem, ele traz esse desejo em corresponder ao chamado de Deus. É algo da nossa essência como seres humanos. Então, ao escutarmos o chamado de Deus, nós precisamos fazer como Samuel. Samuel, ele escutou a voz de Deus e ele fez: eis-me aqui. De início, ele não compreendia, mas quando ele foi instruindo Samuel, que era a voz de Deus, Samuel prontamente se apresentou ao Senhor. Então, nós precisamos ter também esta postura diante da escuta da voz de Deus, diante da escuta do que o Senhor nos apresenta como chamado nas nossas vidas. Eu preciso responder a este chamado. Eu preciso participar do chamado de Deus para mim. Eu não posso simplesmente escutar e dizer que é isso e pronto. Não, eu escuto, eu acolho no coração e eu respondo ativamente. Eu participo desse chamado. A sexta coisa que nós precisamos ter é perseverança. Quando nós escutamos a voz de Deus, muitas vezes nós temos medo, porque achamos que é um chamado muito maior do que nós podemos dar uma resposta a Deus. Muitas vezes nós achamos que aquilo não é coerente com a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que não seremos capazes. Deus nunca nos chamará a algo que nós não teremos como corresponder. Então nós precisamos perseverar neste chamado. Eu preciso deixar com que o desejo em corresponder a Deus ele seja como que combustível na minha vida, para que ao escutar ao Senhor, escutar o seu chamado, eu persevere até o fim. Porque não é simplesmente escutar um chamado de Deus, né? Descobrir a minha vocação e pronto, tá tudo resolvido, eu vou viver muito bem, obrigado a isso. Não, as lutas elas existem, as batalhas elas existem. Eu preciso perseverar neste chamado, porque eu entendo que o chamado de Deus na minha vida é puramente para me fazer feliz. E eu correspondo por isso. Eu correspondo porque eu serei feliz e porque eu amarei a Deus como Ele deseja que eu o ame. O último ponto que é importante durante a nossa escuta da voz de Deus, diante do nosso chamado, diante da vocação ao qual o Senhor nos apresenta, é o discernimento. Durante todo esse processo é necessário discernimento, para que eu não deixe a minha voz, a minha vontade e os meus anseios falarem mais altos do que os anseios de Deus para mim. Existem sempre 3 vozes que vão estar cercando todo o nosso trilhar, né, de escuta de Deus. A voz de Deus, claro, que deve ser aquela que ecoa e cala o nosso coração. Mas muitas vezes nós deixamos com que a nossa própria voz e a voz do inimigo nos atrapalhem. Nós precisamos entender que é uma batalha constante a nossa oração diante da vocação. Mas eu preciso ter discernimento para deixar com que Deus, Ele fale, aquilo ecoe no meu coração, aquilo cele a verdade de Deus no meu coração e eu acolho e tome posse.
para que eu não deixe que os meus anseios, para que a minha carne fale mais alto. É preciso nos deixar fazer a vontade de Deus. Beata Chiara Lute, ela fala: Jesus, se tu queres, eu também quero. Essa é a nossa postura. É reconhecer que, diante da vocação que o Senhor nos apresenta, eu preciso pegar a minha vontade e unir a vontade de Deus. Eu preciso transformar a vontade de Deus na minha vontade. E dessa forma, unindo as vontades, eu estarei fazendo o que Deus quer. Tem a voz do inimigo que muitas vezes vai estar ali, né? Não faça isso. Né? Aquela voz tentadora, dizendo que eu não serei feliz, que é muito exigente, que é muita coisa. Besteira. O inimigo, ele é um derrotado. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Então, ao escutarmos esta voz, botemos a voz de Deus no centro mais uma vez. Transformemos a voz de Deus como a única que os nossos ouvidos são capazes de escutar. Então, o discernimento diante das vozes que nós escutamos é muito importante. Quando a oração ela não é um ponto importante para nós na vocação, nada vai funcionar. Quando a gente entende ao que eu sou chamada na vida, né? Eu, Bárbara, compreendi que meu chamado dentro da igreja, neste mundo, é ser Shalom. No momento que eu descubro isso, eu preciso constantemente estar em oração para que eu persevere, para que eu tenha discernimento, para que eu esteja atenta. Tudo aquilo que eu já fui abordando aqui com vocês. Eu preciso sempre estar em oração, senão nada na minha vida vai funcionar. Nada. Nem a minha vocação espiritual, nem a minha vocação profissional, nem a minha vocação ao estado de vida ao qual o Senhor me apresenta. Nada. Então a oração ela é fundamental. Ela é a base, ela é o alicerce para nós vocacionados. Todos somos vocacionados a algo nesta terra. Basta que nós nos coloquemos em oração para que Deus nos revele. Precisamos ter noção de que dentro da igreja nós temos inúmeros carismas, inúmeras comunidades, ordens, movimentos, enfim. E que Deus, quando nos criou, Ele nos criou para uma destas vertentes da igreja. Ele nos criou para um destes pontos, seja para uma comunidade carismática, seja para uma ordem religiosa. Deus, Ele nos chamou. Então, se dispondo a escutar de Deus, pergunte a Ele: onde, Senhor, Tu desejas que eu sirva a Ti? Onde, Senhor, é o meu caminho de santidade? Porque isso é o que o carisma e o que a vocação é para nós, caminho de santidade. Então, dentro da igreja nós sabemos que existem esses inúmeros movimentos e tudo mais, e eu, Bárbara, faço parte da comunidade Shalom. Você tem interesse de saber um pouquinho mais sobre este carisma? Você tem interesse em saber um pouquinho mais como trilhar este caminho? Como fazer para dentro do caminho vocacional na comunidade e escutar de Deus se de fato eu sou Shalom? Nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha dado para compreender mais ou menos como fazer para entender a voz de Deus. Queria terminar com vocês com uma frase, na verdade um textozinho pequeno, breve, da nossa cofundadora da comunidade, Maria Emi, onde ela vai falar um pouco sobre carisma, né, sobre vocação. Ela diz o seguinte: vocação é uma semente de Deus que Ele coloca dentro de você. E um belo dia, Deus se utiliza de várias coisas para que você diga: eu sou desta vocação, eu fui chamado a esta vocação. E a vocação Shalom é isso. É uma maneira de viver um chamado de Deus, a qual nós e milhares de pessoas disseram sim. Quando eu escuto o chamado de Deus, quando eu escuto o que Ele quer para mim, eu respondo sim, porque este meu sim me fará ser feliz. O chamado de Deus é uma forma dele nos amar. Nós precisamos entender isto. Deus nos ama, por isso Ele nos chama. Além de nos fazer amados, Ele nos ensina a amá-lo. O carisma, a vocação, a comunidade a qual eu sou chamada, ela vai me fazer amar a Deus da forma perfeita para mim. Como nós falamos lá no início, é algo individual, é algo único, é algo irrepetível, é pessoal. Então Deus, de forma única, me chama a algo para que de forma única eu corresponda. Não vai ter alguém que vai responder a Deus da mesma forma que eu. Deus, Ele me chama a respondê-lo de forma pessoal, para que eu seja santa, para que eu seja salva.
Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem um like aqui nesses vídeos e também nos outros vídeos do nosso canal, que vocês possam assistir os outros vídeos. São informações muito importantes sobre juventude, sobre espiritualidade, formação humana, enfim, né? Nós temos muito conteúdo. Espero que vocês gostem, que vocês nos divulguem, né? Compartilhem este vídeo com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que precisa escutar. Então, é isso. Fico com vocês por aqui e até o próximo vídeo. Shalom!